Cerca de 69% dos projetos digitais não alcançam seu objetivo por falhas na gestão. Você acredita nisso? Infelizmente, existe um padrão doloroso que muitos empresários digitais, como você talvez, sentem na pele, e eu já senti isso também. O padrão é o seguinte: seu negócio cresceu e começa a faturar bem, mas a cada novo projeto ou a cada nova campanha de marketing, a cada novo lançamento, você sente que tudo fica um caos e tudo depende muito de você. Você está apagando incêndio o tempo inteiro e é quando você tem a ideia de contratar um gestor de projetos, ou pelo menos alguém que tire esse peso das suas costas. Mas eu preciso te dizer que contratar mais uma pessoa nem sempre é a solução, seja um gestor de projetos ou qualquer outra função. Hoje eu vou te dar todos os critérios que você precisa saber para entender com clareza se vale a pena tomar a decisão de contratar um gestor de projetos ou não. E principalmente eu vou te dizer o que você precisa fazer antes de contratar para que, se você realmente decida seguir com a contratação, esse gestor realmente traga a liberdade que você está buscando. Pela minha experiência, existem 4 motivos que normalmente levam as pessoas a acreditar que precisam de um gestor de projetos. O primeiro é a sobrecarga. Então você está se sentindo exausto, está se sentindo drenado e não consegue sair do operacional para pensar no estratégico. Você fica ali o dia inteiro apagando incêndio e é aquela sensação de que a sua lista de tarefas nunca diminui. Além disso, são pessoas que normalmente já tentaram delegar. Então já tem uma equipe ali de algumas pessoas, até tenta passar algumas tarefas para essa equipe, mas sente que precisa ficar o tempo inteiro em cima dessas pessoas para que elas entreguem. Então elas acham que, se elas contratarem um gestor de projetos, esse gestor vai ficar em cima dessa equipe e aí a equipe vai poder começar a trabalhar sem o dono da empresa ficar ali cobrando. O terceiro motivo é que realmente toda nova campanha que você faz, todo novo projeto que você vai começar, parece que dá um rebuliço na operação e você fica o tempo inteiro estressado para fazer aquele projeto andar. Então você começa a ter medo de começar a pegar novos projetos, você começa a ter medo de crescer, porque você acha que não vai dar conta, você acha que, se a operação já tá caótica do jeito que tá, se eu adicionar mais um vai ficar pior ainda e eu não vou dar conta. E isso não se resolve 100% das vezes como gestor de projetos. A gente vai falar disso daqui a pouco. O quarto motivo é o menos comum, é quando o empresário se sente muito sozinho, ele se sente muito solitário e gostaria de ter alguém para dividir algumas ideias, entender o que é prioridade ou não, entender qual projeto priorizar, ou delegar mais algumas partes táticas do negócio. E a gente também vai falar disso mais pra frente. Se você vive pelo menos uma dessas 4 situações, o que você está buscando não é necessariamente um gestor de projetos. O que você está buscando é paz mental, você está buscando mais liberdade de tempo, mais liberdade para você focar no que você realmente gosta. Você está buscando uma operação mais estável, que te dê um pouco mais de previsibilidade em termos de tempo, quando que você pode alocar cada pessoa da sua equipe para fazer determinada atividade. Uma operação que te deixe mais livre para ser mais criativo. Quando você está com uma operação muito caótica, você não consegue implementar novos funis, você não consegue implementar coisas novas no seu negócio. Quando a operação está mais estável, você até pode, propositalmente, intencionalmente, criar um pouco de caos na operação, que é justamente esse momento de maior crescimento do seu negócio. Além disso, você também está buscando uma equipe autônoma. Você quer que a sua equipe não dependa de você cobrando. Você quer que a sua equipe já consiga tomar algumas decisões por conta própria e aliviar você de algumas situações operacionais que você não precisaria ficar lidando no dia a dia. Resumindo, você quer que o seu negócio escale sem precisar da sua cabeça, da sua memória, nem do seu braço. Você quer que o seu negócio comece a tomar tração de uma maneira um pouco mais independente de você. Não vai ser 100% independente se você continuar, obviamente, à frente da estratégia, mas você quer que pelo menos o nível operacional do seu negócio, todo negócio tem 3 níveis, o estratégico, o tático e o operacional, você quer que pelo menos o operacional comece a andar sem você ter que ficar ali o tempo inteiro. E aí que vem a ideia de contratar um gestor de projetos, porque o papel do gestor de projetos é ser exatamente a ponte entre o nível estratégico e o nível operacional. Ou seja, o gestor de projetos é a pessoa que vai pegar a estratégia que você desenhou e transformar em tarefas muito específicas e pontuais para cada pessoa da sua equipe. Ele vai pegar o que, né, a sua visão, e vai transformar no como. O que cada pessoa vai fazer, quando cada pessoa vai entregar o quê, como ele vai garantir esse organograma para que todo mundo... Esse cronograma para que todo mundo saiba o que fazer e até quando fazer. É ele quem vai centralizar a comunicação dos projetos que ele gerenciar, então ele vai ser sempre a pessoa que vai estar a par de tudo que está acontecendo, tanto no nível estratégico quanto no nível operacional. Ele vai evitar problemas de comunicação e também outros riscos que estão sempre à beira de todos os projetos. E quando você pensa assim, você pode até imaginar que o gestor de projetos, então, é a solução dos seus problemas. Só que nem sempre adicionar um gestor de projetos vai resolver 100% dessa operação. E eu vou te explicar quando é que isso não vai acontecer, quando é que o gestor de projetos não vai resolver a sua vida. Se o seu negócio não tem processos mapeados e estruturados para sua equipe,
O gestor nem sempre vai resolver o seu problema, principalmente um gestor mais júnior que não sabe muito bem como estruturar um processo. Porque o gestor de projetos vai passar exatamente a atividade que precisa ser feita por quem, em qual prazo. Nem sempre ele vai ter o conhecimento que você, como dono de negócio, muitas vezes tem de como essa atividade precisa ser executada. Então, por exemplo, um social media precisa definir um calendário editorial para um período de lançamento. Vamos supor que você delegou essa atividade. O gestor de projetos vai colocar essa atividade no seu sistema de gestão, se você tiver, vai colocar o prazo e de repente ele coloca ali um documento, um link de um documento, um mapa mental, um lugar onde o social media vai subir essas informações. Só que se o social media não tem um processo claro de quais informações ele precisa consultar, quais documentos ele pode consultar, por exemplo, o briefing dessa campanha, o briefing desse projeto, desse lançamento, se ele não sabe onde consultar a identidade visual, enfim, uma série de informações que poderiam estar descritas no processo de, justamente, definir o calendário editorial quando você está num período de lançamento. É claro que esse é só um exemplo, né? Existem várias atividades dentro de um lançamento e cada uma delas deveria ter um processo estruturado, porque é isso que garante que a equipe vai conseguir realizar aquela atividade com qualidade, dentro do tempo e dentro do que você está esperando. Além dos processos, se você não tem uma equipe com autorresponsabilidade, nem sempre o gestor de projetos vai conseguir implantar essa cultura de autorresponsabilidade. O gestor de projetos pode até ir lá e cobrar a pessoa por uma atividade atrasada ou avisar que tem uma atividade chegando no prazo, mas se a equipe por si só não tem essa cultura de autorresponsabilidade, acha que está tudo bem atrasar ou não sabe, às vezes, onde consultar o prazo de uma atividade, normalmente o gestor de projetos pode até resolver para alguns casos, para alguns perfis de profissionais, mas para outros perfis vai gerar um atrito e pode ser que essa pessoa acabe saindo da sua equipe. Eu já vi isso acontecer. E aí, voltando, se você não tem um processo de contratação, quem vai ter que fazer a contratação do novo profissional é você. Se você já tivesse o processo estruturado, você poderia delegar, sim, para o gestor de projetos e aí você participar só no final, se você quiser, na fase de entrevistas ali. Além dos processos estruturados e da cultura de autorresponsabilidade, se você, enquanto dono da empresa, não souber com clareza o que pode ser delegado e como vai ser delegado, o que vai acontecer é que, se você contratar um gestor, você vai só trocar a pessoa que te manda mensagem te perguntando um monte de coisa. Então, no lugar de você ter, por exemplo, um editor de vídeo, um designer, um gestor de tráfego, várias pessoas te mandando mensagens, agora você vai ter essas várias pessoas mandando mensagem para o gestor de projetos e ele te mandando mensagem. Então só vai mudar aqui, no lugar de você ter 5 pessoas te cobrando ou te perguntando alguma coisa, você vai ter uma pessoa te perguntando um monte de coisa. Isso pode até te deixar frustrado, né? Porque você vai pensar, pô, contratei essa pessoa e não tá resolvendo o meu problema, tá vindo me perguntar um monte de coisa. Mas tá indo te perguntar porque você não tem isso estruturado. Então se você se encaixa nessa situação que eu acabei de descrever, o gestor de projetos não vai resolver a sua vida. Então não contrate, porque você vai só jogar dinheiro fora, vai se estressar mais, vai se sentir mais sobrecarregado, mais exausto, tudo vai piorar. Assim, você vai se sentir tudo piorado porque você tá pagando alguém que você achou que ia resolver e não tá resolvendo nada. Mas o que você vai fazer então se você tá nessa situação? Você vai pirar? Não. Você vai estruturar os pilares inegociáveis do seu negócio. Você vai estruturar a sua empresa, o mínimo pelo menos, para que quando você contrate o gestor, ele já saiba o que fazer e realmente descarregue essa quantidade de tarefas da sua agenda e libere mais tempo para você ficar no estratégico, que é o que você está querendo. E esses pilares são 4. Autonomia da equipe, então você vai implementar uma cultura de autorresponsabilidade. Rotinas e playbooks que funcionam, então, de novo, os processos, você vai estruturar os processos mínimos que a sua equipe precisa para que quando o gestor entre, ele saiba como executar. Tração com clareza, que é você ter uma visão estratégica e muito bem definida de quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, quais são suas metas, enfim, uma visão mais completa do seu negócio. E por último, a estrutura escalável. O que isso significa? Você precisa ter um sistema de gestão, seja no Notion, no ClickUp, no Asana, em qualquer lugar que seja mais fácil para você. Você precisa ter uma comunicação assertiva e direcionada com a sua equipe. Então, se você tem um grupo de WhatsApp com 6 pessoas, eu tenho certeza que é caótico esse grupo. As mensagens se perdem, você não consegue dar conta de tudo que foi enviado ali e a sua equipe também não. Já pensou se a Samsung ou qualquer outra empresa grande dessas tivesse um grupo de WhatsApp para todos os colaboradores dele? Não tem como, não funciona. Então comece a tratar a sua empresa como se ela fosse uma empresa grande, já que você quer que ela seja grande. Se você tem tudo isso, a sua operação começa a rodar lisa, você não tem mais problema de operação. E aí você começa a ter um gargalo diferente. Se hoje o seu gargalo é o operacional, quando você implementa tudo isso, o seu gargalo passa a ser o gerencial. Você começa a não ter problema na operação, mas você começa a não dar conta da gestão. E essa é a hora de contratar um gestor de projetos. Então, se o seu gargalo hoje é a operação e você sente que precisa dominar a arte da escala, eu tenho um convite para você. Faça sua aplicação para implementar o método Arte da Escala junto comigo.
Os 20 primeiros que preencherem essa aplicação vão ganhar uma consultoria estratégica gratuita de 30 minutos, onde a gente vai aprofundar mais no que é o método Arte da Escala e como você pode implementar no seu negócio. O link para você fazer a aplicação está no QR Code aqui na tela e também no link da descrição. Então preenche o formulário e conte comigo para sair do operacional e destravar a sua escala.